Olá, pessoal. Bem-vindos ao Conectando e Desmistificando. E hoje tratando sobre empreendedorismo de sucesso, senhor Lima. Muito bem. Bom, nós exemplificamos nos nossos últimos podcasts, falamos sobre a estruturação de uma sociedade, a construção de um sonho, mas muitos dos nossos participantes aí constituem ONGs, né? Sociedades civis aí, sem fins lucrativos, atividades de voluntariado. E a gente quer saber um pouco mais, você especialista, Donizete, nosso especialista em constituição de ONGs, trazer um pouco mais para a gente como é que é formada, o que é uma ONG, como é que ela é estruturada, se eu quero constituir uma ONG, como é que eu faço, meu amigo Donizete? Dá um exemplo para a gente, como é que ela funciona. Bom, primeiramente, Lima, eu acho que nós temos que construir a ideia do que é uma entidade sem fins lucrativos. Até agora, né, nos programas anteriores, nós tratamos sobre empresa, pessoa jurídica. Uma entidade sem fins lucrativos também é uma pessoa jurídica, só que ela tem uma diferença. Você pode ser uma organização não governamental, né? Ela simplesmente é uma organização que não pertence ao governo. Mas uma ONG não tem personalidade jurídica. Ela não é uma personalidade jurídica. Não a ONG. A ONG é que assim, a ONG ela é uma entidade sem fins lucrativos. Ela tem uma personalidade jurídica. A personalidade jurídica dela tem que ser aberta por um ato constitutivo que nem uma empresa. Só que ela tem uma tratativa e um enquadramento diferente. Vamos primeiro entender a essência. Vamos lá, Neymar. Primeiramente, eu digo o seguinte, eu tenho uma empresa com fins lucrativos, o que acontece com ela? Olha, comércio, serviço, eu vou abrir lá na junta comercial ou no cartório, ela almeja lucro. Ou seja, nem abre empresa para perder dinheiro, vai para ganhar, né? Então, ela almeja lucro. Então, lá, receita e despesa, eu tenho que ganhar mais receita que isso para ter lucro. Então, eu tenho capital social e tenho lucro. A empresa sem fins lucrativos, não é que ela é aberta para perder, porque ela não tem fim de lucro. Lucro é ganhar, o dono ganha para ele. Aqui não tem. A sem fins lucrativos, ela tem um objeto social, é destinado à sociedade. Aquele ganho que tem que ser aplicado no próprio objeto. Não tem a figura do dono, não tem a figura do capital próprio. Tanto que aquela lá com fins lucrativos tem capital social. Essa sem fins lucrativos tem, no caso, patrimônio social. Então, quando você constitui um patrimônio social de uma entidade sem fins lucrativos, se aquela fechar, o capital vai para o dono. Se essa fechar, você é obrigado a entregar todo o patrimônio, todo o patrimônio social para uma outra entidade com o mesmo objetivo que essa. Então, ela não tem dono. Ela é aberta no cartório de registro da pessoa jurídica, ela é aberta também através, você tem que criar lá uma ata de constituição, tem que mandar depois fazer um estatuto e tudo mais, fazer a constituição dela no cartório, tirar um CNPJ, e depois que você tirou esse CNPJ, você vai poder operar como entidade sem fins lucrativos. Então, a diretoria que é eleita dessa entidade sem fins lucrativos, ela não é dona da entidade, né? Não pode ou foge ao princípio do que é entidade. Tá certo. Então, quando você elege um presidente, uma diretoria, essa diretoria é transitória, ela elege por um prazo determinado, né, que consta no estatuto. Não tem dono, né? Não tem dono. E ela é renovável, ela troca de tantos e tantos tempo que está lá descrito no Estatuto Social. Isso, essa renovação é sadia para que não tenha uma perenidade daquela diretoria e que ela não tenha um dono, né? Temos que tomar cuidado, né? Que muitos constituem esse modelo de empresa para poder, aí já é crime, né? Para tirar vantagem, porque ela é subsidiada, ela é incentivada, não tem praticamente tributação muito, tirando um pouco a parte trabalhista, mas ela sobre as receitas, né? Que são sempre provenientes de doações ou de alguma atividade que ela pratica, ela tem uma incidência tributária quase igual a zero, praticamente. Mas, pode falar. Uma questão, essa diretoria, a gente fala aí, a diretoria que está ali estatutariamente indicada, ela pode ser remunerada? Até pode. Depende do estatuto, depende do quê? Pode ser remunerada desde que possa ser comprovado
que a remuneração é condizente com a capacidade econômica da financeira da entidade. E, ao mesmo tempo, condizente com a média de mercado para as entidades do mesmo porte. Com o salário e com o mercado. Né? Tem muitos que trabalham como voluntários, né? Voluntariado, voluntários, e muitos que são remunerados. Tem grandes entidades que precisam, sim, de que tenha profissionais, né? Profissionais para poder fazer. Porque ela pode ter funcionário, ela pode ter. Mas a gestão dela, em via de regra, os gestores dela normalmente não são remunerados. Ele tem um presidente, né? Tem todo lá o conselho da administração e tem um conselho fiscal. O conselho fiscal é que vai aprovar as contas ou vai recomendar, né, dentro de uma assembleia que você aprove as contas. E a diretoria é aquela que vai praticamente tomar as decisões e responder juridicamente pela entidade, lembrando que quem ali está nesse quadro, tanto da administração podendo até do Conselho Fiscal, podem responder com os próprios bens em caso de comprovado fraude. Solidariamente, né? Solidariamente, em caso de comprovado fraude dentro dessas entidades. Mas o legal, Lima, é que quando a gente fala em empresa do terceiro setor, que como se chama aí de ONG, né? Ela atua em vários segmentos. Então, você tem entidades que têm objeto focado no assistencialismo. Assistência social, saúde, educação. Aí você tem focado na saúde, focado na educação, focado na pesquisa tecnológica. Então, você tem vários segmentos, né, onde você direciona o objeto da sua entidade. E ela é chamada terceiro setor, por quê? Porque o primeiro setor é o governo, o segundo setor é o comércio, a indústria, as empresas, e o terceiro setor, que é esse grupo, ele está para trabalhar para o primeiro. Suprir, né? Para suprir uma necessidade do primeiro, que é o governo. Só que isso parece algo ruim, mas não é algo ruim, é algo bom. Por quê? Porque o primeiro, que é o governo, ele também subsidia esse terceiro setor. Tanto é que tem as entidades de utilidade pública, tipo municipal, estadual, que é o governo que supre e financia essas entidades do terceiro setor. Então, e como que ela financia? Ela financia através de projetos. Então, nós temos projeto para ajudar a criança ou adolescente, temos projeto para subsidiar o desenvolvimento tecnológico, temos projeto para subsidiar, né, o pessoal que tem carência, né? Pode ser até da parte alimentar, quanto da parte educacional também. Então, esse valor que o governo ele destina, ele cria um projeto. Esse projeto, então, uma vez que uma entidade é constituída legalmente, juridicamente, com CNPJ e tudo mais, ela está dentro, olha, a minha entidade, ela é uma entidade social filantrópica. Ela vai num projeto do governo filantrópico e destina uma verba para determinado segmento, para ser aplicado para ajudar aquele segmento. Uma vez que eu prove que eu estou estou regular atuando, eu vou receber esse dinheiro, só que aí assumo o compromisso de prestar contas. Então, ele vai ter que prestar conta a cada centavo que foi gasto, vai ter que preencher alguma série de formulários, ele é obrigado a ser auditada, algumas entidades são obrigadas até a ser auditadas por auditor da CVM até. Tem projetos do governo que liberam o dinheiro para essas entidades e obriga que, para aquele projeto, tenha que ser um auditor com registro na CVM. Não tem nada a ver com bolsa de valores, mas pelo grau de conhecimento que eles exigem do auditor para ser. Inclusive, tem certificações específicas. Se eu não me engano, tem a tal da certificação SEBAS, né? Certificado de Beneficência. Então, ela tem um benefício específico para poder participar dessas licitações. É como se fosse um enquadramento, né? Ele tem que atingir esse nível, né? Tem que ser entidade, né? Que tenha né, reconhecimento, né? Como finalidade, né? Filantrópica. Municipal, estadual, federal, para poder gozar desse benefício e, em cima disso, ela pode ter acesso a determinados fundos. Então, assim, isenções, ou né? isenções. Então, não é tão simples, né? Mas é algo que exige muito controle, até para que nós não tenhamos fraudes, né? Pessoas, porque você fica aí dando doação para entidades, o que garante que você não está subsidiando uma entidade fraudulenta. Você vai ter essa segurança
a partir do momento que as entidades estão sujeitas a esse nível de fiscalização. Eu diria que hoje é muito bem fiscalizado. E também as entidades que têm, é muito raro você ver, óbvio, né, que em tudo que é segmento tem exceção, mas a via de regra são entidades sérias. Hoje, quando você destina o dinheiro para o Fundo, exemplo municipal da criança ou do adolescente ou do idoso, você já, lá na hora que você destina na prefeitura ou na sua, você já diz a entidade que vai receber. Você, então, passa pela prefeitura e ela já destina o dinheiro para a entidade. Então, o nível de controle hoje governamental é muito maior. Só para a gente ter um parâmetro, hoje a gente tem, comparativamente, a gente tem em torno de 5 milhões de microempresas, empresas enquadradas no Simples Nacional, em torno de 150 mil empresas no lucro real, certo? E temos quase 300 mil empresas, entidades sem fins lucrativos. É um número relevante. Relevante, né? Porque o Brasil é grande, a necessidade que nós temos de apoio social é grande, e é uma parceria que foi criada, né, entre esse segmento com o governo. E se levar em consideração, a maior parte das pessoas que abraçam esse segmento são pessoas que já tiveram uma carreira, são pessoas que já tiveram sucesso e que querem destinar um pouco, né, ainda vamos supor, retribuir, mas eu ainda tenho uma expectativa de vida. Então, eu não quero mais me dedicar a ganhar dinheiro. Eu queria usar o meu conhecimento em prol de ajudar o próximo, ajudar a sociedade, ajudar o Brasil. Então, muitas pessoas, uma legião de voluntários, de voluntariado que existe, é algo muito grandioso, muito bonito de se ver, e que a gente vê aqui no Brasil, em via de regra, funciona muito bem. Lembrando, essas entidades têm que ter contabilidade, é importantíssimo a auditoria, a participação do empresário, do contador, do profissional da contabilidade. Isso é relevante até para essas certidões, para essas certificações e para que a sua entidade tenha sucesso e possa participar desses eventos, de buscar dinheiro público e para que a entidade cresça e tenha sucesso e possa contribuir para uma sociedade melhor. E para não cair no descrédito, né? Porque uma entidade que não tiver esse zelo, né, não tiver essa assessoria, né, de profissionais da contabilidade habilitados, não tiver esse zelo de cuidar, ela pode responder criminalmente, né, os seus gestores pelo que está fazendo. Perfeitamente. Então, o que é triste é você responder fazendo tudo certo, mas não fez errado porque não valorizou essa parte que, nesse tipo de atividade, os aspectos contábeis, eles são essenciais para que você possa ser chamado de regular e idôneo. Pessoal, nós temos que agradecer ao nosso patrocinador, Kion Sistemas Inteligentes, que patrocina esse nosso podcast. É um prazer tê-los aqui com a gente. E a Kion, é especializada em automação contábil, né? Você que tem a sua empresa, seu sistema de contabilidade, você que é contador, folha de pagamento, contabilidade, área fiscal, veja os sistemas inteligentes da Kion. É top. Muito bem, mais um podcast, estamos terminando. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, Donizete. Compartilhe, gostou, deixe o seu like aí, clique no sininho, compartilhe com os amigos e mais uma vez um grande abraço para você e deixe seu recado aí, se deixou alguma questão, alguma dúvida, mande seu recado. Grande abraço para você. E estamos esperando você aqui, hein, no próximo, queremos você junto conosco aí, assistindo, mandando, tirando dúvida. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau.